todos. Todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, né? Vamos dar início aos estudos dessa noite, na leitura do livro Recomeçar, de Wilson Salles. Partir e recomeçar. Existem momentos em que a melhor solução é a partida. Um novo recomeço do zero, buscar novas descobertas, novos caminhos e esperanças. Em algumas situações, deve-se apenas fechar a porta e apagar a luz, pois seu lugar não é mais aqui. Lágrimas cairão, pois nunca é fácil deixar os sonhos outrora sonhados. Mas persevere, pois um novo dia logo vem, e em breve chega outro recomeçar. Não fechamos os nossos olhos, serenando os nossos corações, levamos os nossos pensamentos até o Divino Pai Celestial. Te damos graças, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite agradável a Deus. Que possamos, querido Pai, receber o auxílio do nosso Mestre Jesus, através dos seus mentores, dos nossos guias e guardiões dessa casa. Que possamos, nessa noite de estudo, receber tudo aquilo que nos é necessário, para que possamos progredir um pouquinho mais na compreensão das tuas leis. Te agradecer imensamente a oportunidade que assim possa ser. Segue. Boa noite a todos. Do livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no capítulo 6, página 46. Joana de Ângeles nos fala a respeito das enfermidades da alma e lembra do Cristo. O livro em questão é esse. Quando nós estudamos e aprendemos sobre o Evangelho, principalmente na parte do Novo Testamento, a gente acompanha um pouco do que foi a estada do Cristo aqui na Terra. Por mais que os Evangelhos se esforcem, por mais que as pessoas envolvidas, lembrem dos fatos e nos relatem o melhor possível, nós jamais vamos ter um quadro completo de todos os dias do Cristo na Terra, de todas as conversas que ele teve, de todas as coisas que ele disse. As pessoas, por mais que se esforcem, não conseguiriam ser completamente fiéis. Então nós temos pequenos recortes da vida do Cristo. Apesar disso, por mais que a gente se esforce, por mais que os pesquisadores desejem ser fiéis, nós vamos ter apenas um vislumbre. E nós precisamos nos esforçar, nós precisamos sim nos esforçar para entender esse pequeno recorte da vida do Cristo, esse pequeno tempo que ele passou na Terra, e sobretudo, e foi o que Kardec fez quando analisou o Evangelho. Kardec analisou a moral. Não analisou as contendas, não analisou aquilo que era dúvida, ele analisou a moral. Aquilo que o Cristo fez e as lições que ele poderia nos ensinar. O que mais salta aos olhos, o que mais aparece, foram as curas que o Mestre fez. Jesus era uma pessoa acima da média. E ele tinha o dom de entender as pessoas, tinha o dom de encantá-las, tinha o dom de assustá-las, tinha o dom de fazê-las pensar,
procuravam Jesus iam em desespero e procuravam para que ele as curasse. Muitas pessoas, e na época, se nós voltarmos no tempo, a história nos diz que aquele período do Cristo foi a idade do bronze. Então nós tivemos diversas idades da humanidade. E nós tivemos a pedra lascada, a pedra polida, a idade do ferro, a idade do bronze. Então o Cristo veio na idade do bronze. Essas pessoas eram muito rudes, muito simples. Algumas eram tribais, nômades. As cidades eram de pedras, desprovidas de luxo e de conforto. O luxo e o conforto que existia era para poucos. E ali estava inserido esse grande homem. E as pessoas, muito provavelmente, se socorriam em ervas da natureza, em óleos, em flores, em frutos. Numa região ressequida, numa região com poucos atrativos além da beleza, mas as pessoas estavam lá, era o local. Era naquele local que Jesus se expressava. E por conta disso, por conta dessa época, por conta desse lugar, as pessoas adoeciam e não havia muitos recursos. Certas doenças eram incuráveis. E hoje elas são tratáveis com comprimidos. Muitas vezes dados de graça no nosso posto de saúde. Cristo recebia essas pessoas. E mesmo depois que essas conclamavam por ajuda, apresentando quase sempre as marcas dos males que eles se consumiam, pedia que eles dissessem o que desejavam. Então as pessoas chegavam para Jesus e os males que elas portavam eram evidentes. Alguém as carregava porque elas não conseguiam andar. Muitos os conduziam porque eles eram cegos. Outros se escondiam sob véus e panos porque apresentavam os traços degenerativos da lepra. Alguns tinham o que se chamava de tísica, que era a pneumonia se instalava. Se instalava nos pulmões e as pessoas iam definhando, e sofriam de febres, tossiam muito, eram muito magras, muito pálidas. Então era evidente. Quando as pessoas se aproximavam do Cristo, e essas pessoas sofriam muito, quando elas se aproximavam do Cristo, o mal que elas tinham e aquilo que levou elas a procurar o Cristo era evidente nelas. Mas quando elas chamavam pelo Cristo e diziam: Mestre, nos cura, Mestre, me ajuda, Jesus se aproximava delas e dizia assim para elas: o que você deseja? E as pessoas, às vezes, eu quero imaginar que até ficavam desconcertadas. Porque se um leproso se aproximasse dele, era óbvio o que ele estava pedindo. Mas ainda assim o mestre perguntava: o que você deseja? Para nós, isso tem que assumir um outro significado. Nós já temos condições de, mesmo estando distante no tempo e no espaço, é possível que nós estivéssemos lá naquela época do Cristo, que nós estivéssemos caminhando por lá também. E esse comportamento do Cristo, essa abordagem do Cristo para essas pessoas, ela ainda serve para nós. O que nós desejamos? O que vocês desejam? Nós também procuramos o Cristo. Muitas vezes nós lembramos dele. Ele é o nosso mestre, é o nosso guia maior. O mestre, modelo e guia, né, Simone? Modelo é o que se copia, guia é o que se segue.
A gente se aproxima do Cristo. A gente busca Ele. Mas o que nós queremos? O que nós queremos do Cristo? Se nós pudéssemos encontrá-lo agora, que nem o Mário, há algum tempo fez uma palestra muito boa e falou disso. Se ele chegasse e dissesse para nós, olha, eu estou aqui. O que você vai pedir para o Cristo? Se hoje de noite, quando você deitar na tua cama e fizer as tuas orações, o Cristo vier em pessoa, o que você quer? Faz mais de 2000 anos, e essa pergunta ainda é pertinente. O que nós queremos? Era o que ele pedia para aquelas pessoas. O que você deseja? O que você quer? O que você precisa? Quem diz isso se expõe, porque a pessoa vai dizer o que quer. Quem não tem competência jamais vai fazer essa pergunta. O que você deseja? Porque se você me desejar, o que eu vou poder fazer por você? Mas o Cristo não. Ele sabia que podia. Ele era o Cristo de Deus. E ele se expunha e dizia o que você quer. E as pessoas diziam e ele dava. Mas perguntava. Tinha que partir da pessoa. Ele perguntava isso. Perguntemos também para nós. Parece um contrassenso. Haja visto que ele era o Cristo de Deus. Era óbvio que o cego desejava ver. Era óbvio que o leproso desejava uma pele saudável. Era óbvio que o paralisado desejava andar. Como só ele não via o óbvio, tendo que pedir aos doentes o que estes queriam? Parece um contrassenso, não parece? Que o Cristo chegasse para um leproso, chegasse para um cego e perguntasse o que ele queria. Ele também dava mostras de humildade. Ele não chegava com soberba nem com arrogância. Ele chegava humilde. O que você deseja? O que eu posso fazer por você? E as pessoas diziam, falavam, pediam. Claro que ele sabia o que as pessoas desejavam. Algumas estavam estampadas nas pessoas. Era óbvio que ele sabia o que elas desejavam, mesmo antes de pedirem. O Cristo também sabia o que necessitavam, ainda que elas não pedissem. Porque as pessoas, quando se aproximavam do Cristo, apresentando os seus problemas, pediam coisas. Mas o Cristo sabia o que elas precisavam e que elas não pediam. As pessoas desejavam coisas que muitas vezes não precisavam. E o Cristo sabia o que elas precisavam e dava aquilo que elas pediam. E daí, quando as pessoas falam, quando nós nos dirigimos ao Cristo, e o Cristo pergunta o que nós queremos, e quando nós colocamos a nossa vontade, e daí a importância da fala, e o Cristo respeitava a fala, ele cuidava com a fala. E ele também sabia ouvir. É importante, é necessário que nós expressemos a nossa vontade. Porque às vezes nós temos coisas dentro de nós que nós não sabemos colocar em palavras. Elas estão circulando, elas estão gravitando numa dimensão que nós não conseguimos trazer para nós. Mas é importante que pensemos a respeito delas. E quando nós externalizamos com a nossa voz, e nós podemos fazer isso através das nossas orações, não precisamos ir nas esquinas, como Jesus já condenava. Lá no íntimo da nossa casa, dentro do nosso quarto, quando nós fazemos as nossas orações, falemos, digamos com a palavra o que desejamos. Porque o Cristo também fez orações, ele também pediu coisas. Ele, quando falava com o Pai, dizia: Pai,
Se você puder, afasta de mim esse cálice, mas se cumpra a sua vontade. Ele externalizava, ele falava. Ele colocava para fora, ele dizia. A nossa palavra tem poder. E nós, nas nossas doenças, precisamos expressar as nossas vontades. Tem que sair de dentro de nós. Às vezes a gente tem problema e a gente vai falar com uma pessoa e a gente desabafa e depois agradece para essa pessoa. Meu Deus, que bom que você falou comigo, eu só precisava falar. Nós precisamos colocar no mundo das ideias, nós precisamos trazer essas coisas que nós desejamos e que nós ainda não conseguimos nem entendê-las. Nós precisamos fazer esse processo. Precisamos trazer para o nosso consciente. Precisamos externalizar com a nossa voz. E a gente tem que cuidar com as nossas falas, e nós podemos perceber muito do nosso conteúdo íntimo através da maneira como a gente se expressa, porque quando a gente fala, a gente se revela. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente diz assim, eu não consigo, é muito difícil, eu tenho preguiça. Tudo isso são indicativos de coisas que nós precisamos mudar, alterar, cuidar, perceber em nós. Quando a gente diz eu não consigo, por que não consegue? Já tentou? Será que não é uma coisa que você está imaginando que não consegue? Então nós precisamos pensar a respeito das nossas falas, precisamos pensar quando falamos. Como se estivéssemos falando com o Cristo. Isso é útil, isso é bom, isso vai frutificar. Precisamos externalizar as nossas vontades. Mais uma lição do Cristo, quando ele curava as pessoas. Feito o pedido, Jesus movimentava seus campos energéticos curadores e a criatura se refazia em seu campo somático, apresentando então a aparência externa da saúde que sempre desejava, agradecendo ao Mestre Divino pela ajuda milagrosa tão esperada. Então aqueles que se aproximavam do Cristo e pediam aquilo que queriam, recebiam. Aqueles que chegavam doentes, aquele que chegava cego, aquele que chegava leproso, aquele que chegava impossibilitado de se movimentar, quando o Cristo fazia a movimentação das suas energias, eles adquiriam saúde. Eles ficavam bem. Eles se refaziam. Mas eles expressavam uma aparência externa de saúde. Será que todos nós que temos uma aparência externa de saúde, temos dentro de nós uma aparência de saúde também? Será que as nossas doenças, será que aquilo que nós manifestamos no nosso corpo, será que aquilo que nos aflige e que aparece no contexto da nossa vida, realmente é uma doença? E será que essa doença, quando ela vem, ela sempre é ruim? A intenção da doença é nos destruir, é nos colocar numa condição de dor, de desespero, de desesperança? E as pessoas que pediam para Jesus, ele simplesmente movimentava os seus campos externos, os seus campos energéticos curadores. Ele ministrava um pouquinho de saliva com barro, ele fazia a imposição das mãos, ou ele simplesmente dizia, pega as tuas coisas e vai. Pega o teu leito e vai. Pega os teus panos, pega o teu pelego, a tua pele, pode ir. E no mesmo instante as pessoas se refaziam. Mas que milagre é esse? Da pessoa instantaneamente apresentar uma aparência externa de saúde. Não é um milagre. Milagres não existem.
é uma ciência que hoje a gente já começa a compreender. É uma ciência que hoje nós já podemos colocar na ordem da alopatia. As pessoas tomam lá, durante algum tempo, um antibiótico, cuidam das suas feridas, dos seus machucados, e aí ocorre naturalmente a cicatrização. Aqueles que tinham um problema no pulmão, tomam os seus remédios, se refazem. Aqueles que não conseguem ver, de repente vão lá e tiram a catarata. Aquele que é cego, de repente recebe um transplante de córnea. Nós levamos 2000 anos para de repente começar a entender que aquilo que Jesus fazia como um milagre, hoje a medicina também faz como um milagre. Quase como um milagre. Quase um milagre. A ciência explica. Mas a ciência do Cristo talvez seja uma ciência que nós só vamos entender daqui a 4000 anos. Ou daqui pelo menos mais 2000 anos. Nós já temos nanotecnologia, nós já temos células-tronco que reconstroem um órgão inteiro, que depois é transplantado para o corpo do indivíduo, e aquele órgão funciona. Há casos de pessoas com problemas graves de cardiopatias, problemas no coração, tira-se as células do sangue, fazem elas se transformar em células-tronco, injeta de novo no tecido cardíaco e o coração se refaz. Aquele músculo que estava ali, doente, se refaz, volta o coração novinho. Nossa, é um milagre. Então aquilo que acontecia lá naquela época, de repente, parecia um milagre. Talvez nós ainda não chegamos ao ponto de entendê-la, talvez cheguemos em pouco tempo. E os indivíduos aparentavam, então, tinham uma aparência externa de saúde. Aí acontecia uma coisa muito importante. Jesus falava para eles: vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mas espera aí. O que a lepra tem a ver com o pecado? O que a cegueira tem a ver com o pecado? Então essas doenças desses indivíduos era pecado? Era pecado que eles tinham cometido? Por isso estavam doentes? O que o Cristo quis dizer com isso? Nós não estudamos isso. Nós não damos bola para essa frase. E ele ainda arremata: vai, não tornes. Então elas vinham do pecado, receberam aquela cura milagrosa e a orientação de não tornar a pecar. Porque se o fizessem, aconteceria coisa pior. Jesus estava ameaçando? Claro que não. E esse pecado não é o pecado como nós conhecemos. Essa palavra pecar que o Cristo utilizava era uma palavra daquela época. Hoje, nós temos uma noção de pecado. As tradições religiosas nos colocaram, criaram em nós uma imagem do que seria esse pecado. Mas quando Cristo falava em pecado, ele dizia assim, essa palavra vem do grego, significa errar o alvo, fazer errado. Então nós poderíamos colocar: vai, não tornes a errar, vai, não tornes a se equivocar, para que não aconteça com você uma coisa mais severa. E com esta afirmação, o mestre deixava claro que sabia o que levava aquela pessoa a adoecer. E que a doença era sim uma manifestação externa de um mal que ainda jazia nelas. Então, quando ele diz: vai, não torne a pecar, existia dentro da pessoa um comportamento, uma atitude, uma ação que ainda estava lá.
Porque o mestre simplesmente tirava as características externas da doença. Curava o sintoma. Mas ele não removia as causas. Ele fazia a ação dele sobre os efeitos das atitudes. Mas as causas ainda estavam lá. Então ele dizia, olha, vai e não tornes a pecar. Vai e não se equivoque. E ele colocava a doença na perspectiva da atitude. Porque o pecar é uma ação. É como eu faço. De que maneira eu faço. Como eu penso. Quando. É uma ação. Então ele estava dando mostras claras para nós de que aquilo que se manifesta no corpo tem suas razões nas ações, nas atitudes e nos pensamentos. E isso continuava dentro das pessoas. Os pensamentos continuavam lá, as ações, os comportamentos, as atitudes, estava tudo lá. Então, quando as pessoas, depois do seu comportamento errático, manifestarem no corpo os problemas, os sintomas das suas doenças, sofriam por isso, procuravam o Cristo, recebiam uma nova oportunidade, mas ele afirmava para elas, olha, vocês não estão curadas. Essa doença pode voltar pior do que estava agora. E isso é uma atitude que passa por você. Quando falava em pecado, Jesus se referia aos desvios e equívocos que as pessoas cometem contra as leis naturais por ignorância, quando se deslocam pela encarnação na matéria, e não na visão religiosa do pecado que aprendemos ao longo das hegemonias que vivemos. Desvios e equívocos que as pessoas cometem contra as leis naturais. Será que é possível que o nosso pensamento possa nos adoecer? Que o nosso comportamento possa nos adoecer? Nós sabemos que existem circunstâncias em que os sentimentos e as emoções alimentadas nos indivíduos podem levar o ser a desenvolver tumores malignos. Pessoas que não têm uma vida regrada na sua alimentação podem vir a desenvolver, por exemplo, problemas renais, problemas cardíacos por conta do que comem. A ciência já está dizendo para nós que uma vida, um comportamento, uma alimentação saudáveis vão nos colocar lá na terceira idade numa condição melhor, numa qualidade de vida melhor. Mas o que faz na terceira idade? Eu vou ter certos tipos de doença. Os nossos alimentos industrializados, eles são sobrecarregados de açúcar, de sal, de gorduras trans, de pigmentos, de corantes, de realçantes de sabor, que são cumulativos no corpo, no fígado, que nos fazem apresentar colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, pressão alta, tudo isso. Mas não são doenças? São doenças. Mas por que lá na academia, lá no nosso nutricionista, ele diz assim, olha, você tem que cuidar da tua alimentação para que quando você ficar lá na terceira idade, você tenha uma qualidade de vida melhor.
difícil da gente abandonar o hábito alimentar. A gente se acostuma com aqueles sabores, com aqueles realçantes, com aquelas cores, com as bolinhas do nosso refrigerante. E a gente pensa assim, mas se eu for no médico ele vai me dar lá um remédio para cuidar lá do triglicerídeo, ele vai me dar um remédio lá para cuidar da pressão. E a gente pode continuar. Esses remédios todos, eles estão na ordem do dia de nos colocar em condições de nós nos sentirmos melhor, de nos colocar de pé. Os remédios têm essa função, eles vão nos colocar de pé, eles vão nos dar condições para lutar contra aquilo que nós precisamos lutar. Eles não são para que nós continuemos a pecar, a errar o alvo, a nos equivocar. O Cristo já lá há 2000 anos dizia, olha, cuida, porque pode ser pior lá na frente. E daí a gente tem o problema de pressão alta, a gente já vai associar isso a um problema cardíaco, a gente já vai associar isso a um problema de pele, a gente já vai associar isso a problemas do sono. E a gente vai tendo esses problemas e, ao invés de mudar as causas, nós vamos tratando dos efeitos. Mas eu estou com um problema de coração, tomo remédio de coração. Eu estou com um problema da pressão alta, tomo da pressão, do triglicerídeo, do colesterol. E daí nós chegamos lá na terceira idade, muitas vezes, com o melhor companheiro é uma caixinha cheia de remédios, uma palhetazinha assim, com os 20 comprimidos que nós temos que tomar durante o dia. Tudo coloridinho, tudo bonitinho, tudo brilhando, né, para ter uma aparência melhor. Tu vê que comprimido bom. Quando na verdade o que nós precisamos é mexer lá nas causas. E esses remédios, eles não são perfeitos. Porque se nós olharmos lá nas bulas, esses remédios das bulas lá, a bula diz para que serve, diz como toma, e depois você tem uma bibliazinha escrita lá em letrinhas miúdas para desestimularmos a leitura. E lá diz tudo o que acontece de efeito colateral. Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Casos, indivíduos que tomaram, aconteceu isso. Eles não são isentos. Eles nos causam problemas. Então aquela exortação do Cristo ainda vale para hoje. A medicina evoluiu, mas nós ainda somos os mesmos doentes. Mas então, analisando a fala do Cristo, o que são as doenças? As doenças são respostas do nosso organismo aos descalabros que praticamos e ao desequilíbrio que ainda manifestamos em nosso psiquismo, devido ao nosso aprendizado ainda incompleto de seres em evolução matriculados na bendita escola da Terra. São respostas do nosso organismo. Então, se a gente ficar insistindo em trocar as nossas boas noites de sono, as nossas noites de sono bem dormido, por horas de internet, por horas de Facebook, por televisão, por filmes, se nós vararmos as madrugadas, trocando o nosso sono pelas mídias, é óbvio que nós vamos ter problemas no nosso dia de trabalho, no nosso dia de relação, mesmo que a gente não faça nada. Precisamos dormir, o sono é bom. Mas o nosso organismo vai dar as respostas. Se eu insistir em comer muito sal, o meu organismo vai manifestar. Se eu insistir em comer muitas gorduras, o meu organismo vai dizer. Se eu insistir em me comportar mentalmente de uma maneira que eu seja irritado, que eu seja estressado, o meu organismo vai dizer.
se eu guardar mágoas, ressentimentos, eu não lembro onde eu li, mas tem uma frase muito interessante que diz assim, que a raiva e o ódio são venenos que nós tomamos esperando que o outro morra. Mas sou eu que estou tomando veneno. Sou eu que estou alimentando o desequilíbrio. E eu estou fazendo isso com a minha mente. Eu posso construir, eu posso evoluir, eu posso amar, eu posso me transformar numa pessoa melhor usando essa mesma mente que eu uso para odiar. É o meu instrumento de manifestação. Por isso que o Cristo disse, olha, vai e não tornes a fazer o que você faz. Então, se o Cristo aparecesse para nós e nos curasse hoje, nós estaríamos aptos a entender o que Ele quer dizer com as suas frases, com a sua palavra, com o que Ele tem a nos explicar? Ou será que nós iríamos aproveitar que estamos curados? Olha a minha aparência externa de saúde. E voltar a fazer os mesmos comportamentos anteriores. As pessoas, por exemplo, fumam. E quando deixam de fumar, quando ficam um tempo sem fumar, de repente elas se descobrem sentindo gosto novamente. Porque a nicotina, o tabaco, a fumaça quente do cigarro, tira todo o paladar. Então a pessoa perde o paladar e não percebe. E não percebe também que começa a ressentir o cigarro. Quando ela deixa de fumar, ela volta a sentir sabores. Fica deslumbrada, diz, nossa, fazia tanto tempo que eu não sentia esse gosto. Mas insiste no vício. Fuma durante décadas. Só para quando realmente começa a apresentar problemas e marcas no corpo. E a lesão no coração, a lesão no pulmão e a lesão no cérebro não desaparecem jamais. Elas não cicatrizam. Elas ficam sempre ali. Mas as pessoas fumam. E se elas recebem um bom conselho para pararem de fumar, elas dizem, mas eu fumo com o meu dinheiro. Mas não tem nada a ver com dinheiro, ele está falando de saúde, de comportamento. Nós precisamos nos colocar nessa ótica, nessa visão. As doenças são manifestações do nosso comportamento e do nosso psiquismo. O mestre sabia que recuperando a doença, recuperando a saúde dos doentes, quase a totalidade daqueles indivíduos que ele curou voltariam a manifestar aquelas doenças, devido ao seu comportamento ainda desajustado, que residia em seu psiquismo pouco desenvolvido. Então aqueles indivíduos sofriam e Jesus curava eles, não para que eles ficassem curados, para dar mostras de que sim, era possível se recuperar. E o mesmo remédio que Jesus usava, nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Se nós apresentarmos as doenças, se nós não nos colocarmos na condição de mudar os nossos comportamentos, nós vamos nos curar com os remédios. Se voltarmos a fazer o que fazíamos na sequência, nós vamos ficar doentes novamente. Se o médico diz assim, olha, você está comendo muito açúcar, muito sal, e você corta um pouco, toma os remédios, volta ao normal. Dali 1 ano, 2 ou 3, você volta ao comportamento anterior, você sabe que vai ficar bem. Mas as pessoas pensam, era só uma coisa que aconteceu lá, eu posso, vou comer aqui, vou tomar. E vai apresentar os mesmos problemas. E o mestre sabia disso. Mesmo porque quando tudo está bom, a gente se distrai. Quando tudo está bem, a gente se descuida. Quando tudo está bem, a gente perde o alerta. A gente volta a manifestar os nossos comportamentos que nos vão adoecer. Porque nós somos desajustados. E o desajuste ainda reside em nosso psiquismo. Porque nós ainda temos que nos desenvolver.
temos que nos processar, temos que nos compreender, temos que nos conhecer, temos que perceber esses comportamentos erráticos, essas insistências em que nós temos de continuar fazendo as coisas daquela maneira, daquele motivo. Então, se Jesus voltasse agora e curasse todas as pessoas, não ia dar certo. E ele sabia, tanto que ele falava isso. Mas então nós podemos imaginar que as doenças podem ser educativas. Se nós apresentamos doenças, se nós apresentamos distúrbios, isso pode representar para nós uma educação. A doença, então, ela pode ser boa. Ela pode estar me mostrando alguma coisa. O meu corpo está sentindo um sintoma que passa pelo meu comportamento, que está desajustado e que reside no meu psiquismo, pouco desenvolvido. Então, 2000 anos depois, o Cristo continua nos ensinando, nos dando mostras, nos dando pistas. E não importa se são males do corpo, se são males da psique, se são males do espírito. São coisas que eu estou fazendo. E fazendo de forma equivocada. Por isso o apontamento de não voltar ao mesmo comportamento de antes para alcançar a cura conquistada por ora. Pois o pensamento é o agente catalisador das ocorrências que envolvem o ser humano, e é nele que estão as matrizes das enfermidades. Olha o que Joana de Ângeles nos coloca. Se nós não aprendemos o suficiente com os ensinamentos do Cristo, com os exemplos do Cristo, então Joana vem e transforma isso em palavras. É o pensamento o agente catalisador das ocorrências. É o pensamento o agente, quem causa, quem promove, quem faz as ocorrências que envolvem o ser humano. E é lá no pensamento que estão as matrizes das enfermidades. É lá que está. E é necessário tratar ali a verdadeira cura para que os resultados conquistados não sejam momentâneos. Então, se nós instalarmos dentro de nós o mecanismo da cura, talvez nós ainda venhamos a desencarnar pelo câncer. Talvez ainda nós tenhamos que desencarnar pelo ataque cardíaco. Talvez ainda nós apresentemos manifestações, porque as doenças, como os espíritos já nos disseram, elas vão ter matrizes comportamentais e vão ter matrizes de resgate. Nós precisamos das doenças para purificar o nosso espírito, para expurgar do nosso espírito coisas que temos guardadas lá dentro. Então as doenças têm essa função educativa também. Mas se isso não estiver nas nossas matrizes de resgate, é possível que nós tenhamos saúde. Se passa pelo pensamento o processo das curas, significa também dizer que nós tenhamos que ter um pensamento, um comportamento e uma atitude extremamente lisa, correta ao longo do tempo, equalitária. Nós não conseguimos fazer isso também. O nosso pensamento atingindo os pináculos dos espíritos evoluídos que conseguem se manifestar sempre do mesmo jeito, sempre na mesma energia, nós ainda não alcançamos esse patamar evolutivo. Então, o nosso pensamento ele tem altos e baixos, normais, naturais do nosso processo evolutivo. Talvez por isso nós não tenhamos uma cura perfeita, uma condição perfeita de cura. Mas é bem possível que nós nos recuperemos mais fácil. É bem possível que nós agreguemos a cada processo uma matriz melhor dentro de nós. E a cada processo nós vamos instalando
conquistando dentro de nós matrizes de saúde melhor. Pois, muitos males que se manifestam no corpo de agora possuem a sua gênese e se reportam a vidas passadas, sombrias do viajor de hoje. Então nós temos as doenças que nós desenvolvemos agora por conta desse comportamento, mas existem doenças que nós plantamos lá nas encarnações anteriores e que agora vão se manifestar. Porque nós somos criaturas de longo prazo. Então essa característica de agora, se eu não tiver nenhuma doença grave para resgatar, ou dentro do meu processo evolutivo eu não pedi nada de grave, né, só as doenças comuns, dos altos e baixos do meu comportamento, nós vamos passar incólumes. Como o campo sem cuidado se extravia nas ervas, assim é o nosso espírito. Devemos cultivá-lo e periodicamente promover a capina dos maus pendores e os pensamentos em desalinho, deixando preparado o solo para receber a boa semente. Então essa visão dos campos, e Jesus também falava disso, né? Falava da parábola do semeador, né? Nós devemos preparar o nosso espírito para receber as coisas, promover a capina dos maus pensamentos e dos maus pendores, preparando o solo para receber a boa semente. A doença faz isso com a gente. Quando a gente fica doente, a gente pisa na bola, a gente dá uma paradinha, a gente pensa o que está acontecendo, a gente faz uma capina, a gente muda o comportamento e a gente prepara o solo para o que vem pela frente. Muitas pessoas, não são poucos os casos dos indivíduos que acabam ficando doentes, desenvolvendo uma doença, depois que passam pelo processo da doença, que saem lá na frente curados, mudam seus comportamentos, percebem suas atitudes e promovem uma saúde melhor. Em nosso íntimo espiritual, todos somos doentes sem saber. Então, o que nós temos é uma aparência externa de saúde. Mas enquanto as nossas matrizes mentais não forem curadas dos comportamentos dessa vida e das vidas anteriores, todos nós somos doentes sem saber. Estando encarnados na Terra, todas as vezes que ficarmos doentes, é para o nosso bem e para o nosso aprendizado. Prestemos atenção nisso. A doença viaja lentamente dos nossos arquivos reencarnatórios para o corpo, onde vaza e se revela para o reajuste. Então aquilo que nós temos em nosso espírito, vagarosamente se movimenta para o nosso corpo físico e ali é necessário que seja curado, que seja reajustado. Então não devemos ter medo das doenças, não devemos ter vergonha das doenças, devemos usá-las para o nosso crescimento e para o nosso bem. Devemos reajustar as matrizes mentais para que essas manifestem saúde. E o nosso médico divino já prescreveu todo o receituário para a nossa saúde integral. O Cristo, há 2000 anos, já deixou dito de forma que hoje nós consigamos entender. Jesus é o nosso modelo guia, Jesus promoveu a cura e a saúde, mas alertou que ela só vai acontecer se nós não errarmos mais o alvo, se nós não insistirmos em manter certas posturas e certos comportamentos, se nós formos dóceis ao processo da cura, se nós prestarmos atenção com o que acontece no nosso corpo, e se nós percebermos que tudo que acontece no nosso corpo passa antes pelo meu comportamento, pelo meu espírito, pela maneira como eu penso. Era disso que eu queria falar hoje. Espero sinceramente tê-los atingidos profundamente. Quero conclamar para que fechemos os nossos olhos, que elevemos o nosso pensamento e nos conectemos com as matrizes perfeitas da espiritualidade maior, que são capazes sim de promover a nossa saúde e reajustar os nossos comportamentos e de inspirar os nossos bons e novos pensamentos. Que todas as lições que o Cristo, nos pequenos retalhos da sua vida que chegaram até nós, que todas essas lições sejam válidas ao alcance da nossa capacidade de interpretação e de aprendizado.
que elas se tornem cada vez mais regras de conduta, de bem viver, de paz, de espírito e de equilíbrio. Que os bons conselhos venham de onde vierem, surtam efeito dentro do nosso comportamento e da nossa vida. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir e sejam dóceis às boas palavras e às boas atitudes. Que os nossos mentores nos auxiliem nessa trajetória. Que a nossa oração seja um instrumento válido, que nós saibamos utilizá-la e que ela preencha a nossa vida com as energias necessárias ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento. Que possamos nos sentir melhor e que possamos nos curar através do nosso processo evolutivo e através das lições do Cristo. Que assim seja.